Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é um pouco diferente, eu estou gravando esse vídeo aqui no meu carro, me desculpe se a luz não ficar muito boa, se em algum momento ficar desfocada, mas eu resolvi gravar esse vídeo de uma forma mais informal mesmo, um bate-papo entre amigas de um assunto que muitas meninas me pediram para abordar aqui no canal, que é sobre dirigir, perder o medo de dirigir, independência feminina, né? Porque eu acredito que dirigir me liberta de várias formas, sabe? Eu tenho certeza que se eu não dirigisse, se eu não pegasse o carro e fosse pra lá e pra cá, eu não teria minha loja, eu não teria condições de levar minha filha na escola que eu quero colocar ela, porque aqui em São Paulo, pelo menos, tudo é muito longe, então é muito complicado a gente fazer as coisas no transporte público, que infelizmente não funciona tão bem. Não daria também pra eu ficar dependendo do meu esposo me levar pra todos os lugares, levar a Melissa, então dirigir com certeza me liberta. E como eu me sinto livre fazendo isso, eu quero inspirar outras mulheres, outras meninas e outros rapazes também, por que não, que estiverem assistindo esse vídeo, a serem livres também, a perderem o medo de dirigir, a enfrentarem esse medo e conseguirem também sentir esse ventinho, essa liberdade que é você poder ir pra lá e pra cá por você mesma, sendo levada por você, sabe? Eu acho importante falar sobre isso e é um assunto que vocês me pediram bastante, né, pra gente conversar. Então vamos lá. Como que foi pra mim começar a dirigir? A minha história com a direção, ela começou quando eu tinha 16 anos. Eu já tinha vontade de dirigir e eu ficava enchendo o saco do meu pai, gente. Enchendo o saco do meu pai. Pai, quando eu fizer 18 anos, eu quero ter minha carta. Me dá minha carta de presente, eu quero muito dirigir. Quando eu fiz 17 anos, o meu pai começou a me ensinar a dirigir na rua perto de onde a gente morava. Era uma rua tranquila. Então, ele pegava o carro dele, ele começava a me ensinar. E no começo eu era uma catástrofe, não sabia dirigir nada e achava que estava dirigindo. Mas o meu pai me treinou bastante. Ele ia na subida comigo, falava pra eu sair na subida, sabe? Ele foi a primeira pessoa que me instruiu a como dirigir, né? Não foi na autoescola. Meu pai já me deu várias noções com o carro que ele tinha na época. Aí quando eu fiz 18 anos, sério, gente, no dia que eu fiz 18 anos, vocês não têm noção, eu infernizava meu pai pedindo pra tirar a carta. Mesmo que eu não ia ter meu carro, né? Porque meu pai não tinha condições de me dar um carro. Mas eu tinha esperança, né? Sei lá, dele deixar eu dirigir o carro dele e eu queria ter a carta. Eu queria estar habilitada a poder dirigir a qualquer momento. Beleza, fiz, tirei, passei, ok. Meu pai me deixava dirigir o carro dele? Não me deixava dirigir o carro dele. Pra não falar que ele não deixava, gente, ele me deixava assim, ir pra igreja e voltar. Era o máximo do percurso que eu fazia, que era um percurso super rápido da minha casa até a igreja, não dava nem 10 minutos. E ele não me deixava ficar indo sozinha pra lá e pra cá, porque o carro era dele, porque ele não queria que eu ferrasse o carro dele, e porque, sei lá, gente, ele não confiava, né? Tava no direito dele de não confiar. E tanto que uma vez, gente, logo no começo, quando eu, sei lá, tinha uns 3 meses que eu tinha tirado minha carta, o meu pai, a garagem da casa que a gente morava era muito apertada, mas sabe que é muito apertada? Cabia o carro e você tinha que abrir a porta, meia porta e sair apertada, era muito apertada. E eu não sei o que deu na cabeça do meu pai, que ele falou: Cine, eu vou ali fazer não sei o que, e o carro tá ali na calçada, depois você guarda pra mim? Falei, lógico, pai, com certeza. Eu não sei o que deu na minha cabeça de achar que eu, com 3 meses de carta, que a gente não aprende direito na autoescola, não tinha prática nenhuma ainda. Não sei o que deu na minha cabeça que eu achei que eu ia conseguir guardar o carro naquela garagem. E aí, gente, eu ralei, eu entrei assim, tipo, deixa eu tentar explicar. Eu não soube fazer a curva e aí, tipo, eu entrei muito apertado de um lado, eu ralei a lateral do carro do meu pai inteira. Tanto que se eu fosse pra frente ou pra trás, eu ia ralar e ia amassar toda a porta. E eu fiquei desesperada. Meu pai não tava lá. Eu lembro que meu avô era vivo na época. Ele me ajudou a empurrar o carro e chamou outro vizinho lá. Passei maior vergonha, gente. E depois pra falar pro meu pai? Nossa, eu me senti derrotada aquele dia, sabe? Eu fiquei com trauma
de manobrar carro, de guardar carro. Aí já começou um trauminha que eu tive. Vocês acham que eu sempre fui assim, de ir pra lá e pra cá? Não, gente. Quando eu tirei minha carta, eu morria de medo. Tanto que com 3 meses de carta, eu já fiz essa grande cagada. E aí, sim, que meu pai não me deixava ir pros lugares. Ele me deixava de vez em quando ir pra igreja, como eu falei pra vocês, mas eu não podia, sei lá, ir no shopping, pegar o carro e ir. Não podia ir na casa de uma amiga. O carro não era meu, eu não tinha a liberdade de pegar o carro. Então, mesmo eu tendo tirado a minha carta com 18 anos, eu demorei bastante para começar a dirigir mesmo. Com 18 anos também eu conheci o Douglas, então a gente já tava namorando, e o Douglas logo comprou o primeiro carro dele, né? Quando ele tinha 20 anos. Ele tinha 20, eu tinha 18. Era um Gol quadradinho, daqueles bem antigos, acho que o ano era 91. E aí, quando eu comecei a namorar com o Douglas, ele me dava mais liberdade para dirigir o carro dele, mas eu tinha medo, porque era um carro antigo. É diferente dirigir um carro antigo, porque o volante dele, gente, sem brincadeira, eu ficava assim. Gente, desculpa se tiver tudo diferente, porque minha bateria acabou, meu cartão encheu, então eu tô aqui voltando para terminar de gravar o vídeo. Vamos retomar. Quando eu dirigi esse carro do Douglas, eu sentia que o volante era muito alto. Então eu não conseguia ter muita segurança de dirigir direito. E a gente era só namorado, então eu não podia zoar o carro do meu namorado, sabe? Então eu também não dirigia tanto nessa época, mas passei a dirigir mais do que eu dirigia o carro do meu pai, né? Então, e fui pegando carros diferentes também, o que foi bom pra eu praticar, mas eu ainda tinha muito medo. Tinha esse trauma de ter estacionado e ralado o carro inteiro, então eu não dirigia muito, sabe? Eu preferia ficar no banco do passageiro, eu ficava confortável assim. Aí depois de um tempo, depois de alguns anos, a gente se casou e o Douglas continuava com esse carro, com esse Gol, que eu não gostava muito de dirigir porque eu achava que o volante era muito alto, mas aí quando a gente se casou, aí sim eu sentia que o carro também era meu e aí tá, beleza, vou dirigir um pouco mais. Mesmo assim, gente, não era aquela coisa de dirigir sempre, porque não era um carro que eu me sentia muito segura. E eu não tinha também muitos motivos para dirigir, porque naquela época eu trabalhava, mas eu trabalhava de transporte público, o Douglas usava o carro para trabalhar, o carro dele. Então, final de semana, eu ficava no banco do passageiro mesmo, era muito difícil eu pegar mesmo para dirigir. Aí depois de mais alguns anos, a gente conseguiu trocar de carro por um carro zero, que foi o primeiro carro zero que a gente comprou, né, junto. E aí sim eu comecei a dirigir mais, porque era um carro novo, era um carro que eu me sentia mais segura, mais confortável. Foi um Renault Clio, vocês vão perceber que a gente só teve Renault depois desse Gol, gente. A gente amou a Renault. Então o primeiro carro foi o Renault Clio, que a gente pegou, foi um carro zero na época, era muito bom. E o Douglas pegou zero, não por luxo, até porque ele era o mais básico dos básicos, não tinha ar-condicionado, não tinha nada. Direção hidráulica também não tinha, então ele era super duro para manobrar, a gente suava. E o Douglas pegou esse carro porque ele usava para trabalhar, então precisava ele usar muito, ele ia gastar muito carro. O Douglas faz atendimento na rua, foi a melhor opção pra gente naquela época. E aí sim, comecei a me sentir mais dona desse carro, comecei a ficar mais confortável, mais confiante, comecei a pegar mais. Mas ainda tinha medo, porque eu lembro que o que eu sentia medo era de trocar de faixa. Eu não me sentia segura de olhar nos espelhos e trocar de faixa. Eu não tinha prática, sabe? Como eu dirigia muito pouco, eu não me sentia segura 100%. Eu lembro que eu falava com o Douglas e ele me falava uma coisa que era muito interessante. Ele falava, pra mim, dirigir é como se eu estivesse andando a pé. Eu não penso pra trocar de marcha, eu não penso pra olhar, eu só vou indo, porque é automático, é uma coisa automática. Por eu dirigir muito pouco, eu não tinha essa prática, eu não tinha essa segurança, eu tinha que pensar meio que pra fazer as coisas, não pra trocar de marcha, isso daí já tava bem automatizado em mim. Mas pra trocar de faixa, gente, olha, eu confesso que tinha vezes que eu ia e eu não tinha certeza. Sério, eu acho que Deus me protegeu tanto por aí nas ruas. E eu acho que muita gente passa por isso, porque é difícil você aprender a dirigir olhando pra frente e ao mesmo tempo você tá ligado em todos os espelhos. Meu pai sempre me falava isso, pra você dirigir direito, você tem que olhar toda hora se tem carro do seu lado, que carro que tá do outro lado, que carro que tá atrás, o que tá acontecendo ali na frente. Você tem que olhar tudo, o tempo inteiro, sabe? E tem que ser uma coisa automática. Então é muita coisa pra você pensar, e até isso ficar automático, você tem que praticar muito. Por isso que eu falo pra vocês, enquanto eu não pratiquei
usei muito, eu não perdi o medo de dirigir. Eu só perdi o medo de dirigir quando eu me joguei, quando eu fui e usei muito o carro, sabe? E isso aconteceu na época que a gente ainda tinha esse Clio, Renault Clio. E aí o Douglas tava ganhando melhor na época. E aí eu resolvi fazer uma academia super legal, só que ela era muito longe da minha casa. E aí a academia era cara. E eu queria emagrecer, eu queria fazer exercício, eu tava super focada. Foi um pouco antes de eu engravidar da Melissa, gente. Olha só, não faz muito tempo que eu fiquei mais prática assim e perdi o medo de dirigir. E aí eu comecei a ir nessa academia. E aí o Douglas falou, olha, esse vai ser o seu incentivo master pra você perder o medo de dirigir. Porque você vai ter que ir nessa academia todo dia pra valer cada centavo que a gente tá pagando nessa academia. E, gente, não é que funcionou? Todos os dias eu ia pra essa academia que é tipo assim, meia hora pra ir, meia hora pra voltar da minha casa de carro. Então é bem longe da minha casa. Eu tinha que pegar vias expressas, marginal, não sei o que, trânsito pesado, e todo dia eu ia pra academia. Com medo? Com muito medo. Mas eu ia todos os dias porque eu tinha muita dó. Eu tinha fechado um pacote de 1 ano nessa academia. Então eu ia todos os dias honrar aquele dinheiro que eu tava pagando, sabe? E era a minha motivação pra sair. Eu não trabalhava fora na época, tava passando por uns problemas. Acho que foi bem na época que minha mãe tava doente. Eu não lembro se ela já tinha falecido, eu não lembro, gente. Mas era o que me distraía, era a minha motivação. E foi só quando eu comecei a enfrentar e dirigir sozinha, porque quando eu tava com o Douglas, Douglas, olha aqui pra mim se eu posso ir, sabe? Eu ficava nessa insegurança. E aí ele olhava e óbvio que eu nunca ia aprender. Eu tive que me virar sozinha. A partir do momento que eu comecei a dirigir sozinha e dirigir muito, eu perdi o medo de dirigir. E eu lembro que uma coisa que me motivou bastante foi uma amiga minha. E eu já falei isso pra ela, a Joane. Ela é como se fosse uma irmã pra mim. Ela é uma super amiga de infância. E eu lembro, gente, que na nossa infância a gente zoava ela porque ela não sabia andar de bicicleta. Ora. E aí, olha como que a vida é. Ela tirou a carta depois de mim, porém, muito antes de mim, ela já perdeu o medo e ia pra todos os lugares de carro. E às vezes eu queria ir com ela, eu falava, Joane, vamos em tal lugar, porque eu queria que ela fosse dirigindo pra eu não dirigir, porque eu tinha medo. Sendo que a pessoa que não sabia andar de bicicleta na infância ia pra todos os lugares de carro, como assim? Aí eu ficava nisso, e isso era uma motivação pra mim. Eu falava, não é possível, se a Joane tem coragem de dirigir, se ela vai pra esse lugar, por que que eu não vou? Porque eu ficava muito nisso também, gente. Eu dirigia há muitos anos, eu sabia dirigir, eu ia, mas eu tinha medo. Então, por exemplo, eu não ia pra lugares que eu nunca tinha ido. Tipo assim, você precisa ir lá no centro de São Paulo pegar não sei que coisa. Eu não ia, eu ia de ônibus, eu pegava o metrô, mesmo se o carro tivesse comigo, mesmo se eu pudesse, eu não ia, porque eu tinha medo de pegar a marginal, radial, que são essas vias expressas grandes aqui de São Paulo, que tem moto, que tem carro, que é aquela confusão. Eu não ia, gente, eu não ia. E aí eu via a Joane indo, eu falava, não é possível. E se ela consegue, eu também consigo, sabe? Eu tenho que perder esse medo. E foi bem nessa época, a Joane tava fazendo academia junto comigo nessa academia. Então, ela ia e eu ia. Então, eu pensava, não, a Joane tá indo também, ela vai, por que que eu vou ter medo? Eu também vou, sabe? E querendo ou não, é uma coisa simples, parece bobo, né? Você se motivar por um amigo, mas funciona, porque eu pensava, não, eu vou enfrentar. Se a Joane tem coragem de ir no centro de São Paulo de carro, por que que eu não vou ter também, sabe? E eu já falei isso pra ela, a gente já deu risada junto, porque ela me motivou muito, muito mesmo. Não que, nossa, porque ela não sabia andar de bicicleta, ela não era capaz de dirigir, mas eu pensava, cara, eu me achava tanto quando eu era adolescente e criança, porque eu sabia andar de bicicleta e ela não, e agora ela dirige pra todos os lugares e eu não, por quê? Por que que eu tenho esse medo, sabe? E é isso, gente, não tem nenhum segredo mirabolante para perder o medo de dirigir. É apenas dirigir, vá em frente, sabe? Se você tem insegurança, treina, pede para alguém te ensinar. Se você não tem ninguém para te ensinar, hoje em dia tem escolas próprias para pessoas que já são habilitadas e têm medo. Eu não sei como que é, eu nunca fui, mas pode ser que te ajude a perder o medo. Mas eu acho que nada disso vai ser maior do que o fato de você enfrentar, sabe? De você
ir, se você sabe manusear o carro, se você sabe andar, se você sabe ir para os lugares, vá, não tenha medo se alguém ficar buzinando atrás de você, se você estiver vendo uma subida e um farol fechando, você vai conseguir sair, você vai conseguir segurar a embreagem, você aprendeu isso, você sabe. Não se sinta insegura e conheça o carro que você está dirigindo. No começo isso é muito importante, porque hoje em dia qualquer carro que eu pegar eu consigo sair, mesmo que dá uma engasgadinha no começo que você não está acostumada com a embreagem, mas você se vira. No começo, quando você ainda tem essa insegurança, é legal você se familiarizar com o carro que você vai dirigir. Conhece a embreagem, conhece como que você segura ela, qual que é o ponto dela para você ficar, sabe, paradinha numa subida, para você conseguir sair quando abre o farol. Essas pequenas coisas você tem que ir treinando. Uma coisa que até hoje eu não sou tão boa, eu acho, é fazer baliza, estacionar, mas eu enfrento. Inclusive a Joane, minha amiga maravilhosa, que sempre me inspira nisso, me deu várias dicas de como que faz pra fazer baliza, porque quando a gente aprende na autoescola, não sei vocês, mas pra mim tinha um cabo de vassoura que você ia se guiando por ele, você decorava para passar na prova. E na vida real não é assim, vai ter um carro. Então a Joane, ela aprendeu um esquema que eu não sei ensinar para vocês, gente, mas se vocês quiserem muito, eu peço para ela ensinar esse esquema num vídeo para vocês. Você olha um farol tal, aí você vira não sei o que, e aí dá certo a baliza. Eu nem sempre eu paro para pensar nisso, porque eu vou mais no feeling, sabe? Hoje em dia eu vou mais, acho que é assim, aí vou. E aí dá certo. Mas eu não sou tão boa pra estacionar. Mas eu enfrento. Hoje em dia eu enfrento qualquer coisa, gente. Depois que eu perdi o medo, que eu comecei a dirigir pra caramba, pra lugares longes, comecei a seguir GPS, então isso é uma coisa que ajuda bastante. Antigamente não tinha GPS pra gente seguir. Eu sempre falo, gente, se eu tiver com gasolina no carro e celular com bateria, eu vou pra qualquer lugar, porque aí eu ligo o GPS e vou. E pra você conseguir seguir o GPS, você tem que meio que dominar já o carro. Você tem que conseguir dirigir, olhar os espelhos, olhar o GPS, sabe? Hoje em dia eu consigo fazer isso, eu consigo atender uma ligação, eu consigo gravar um vídeo, eu consigo fazer tudo dirigindo, tudo. Mas foi uma coisa que foi sendo adquirida com o tempo, uma coisa de cada vez. O principal é você saber dirigir direito, você saber olhar os espelhos. E é só a prática, gente. A prática leva à perfeição e isso pode levar tempo ou pode não levar. Pra mim levou tempo, talvez eu tenha mais inseguranças do que outras pessoas, mas eu enfrentei e consegui. Por que eu quis fazer esse vídeo? Porque eu vejo quantos benefícios e quantas coisas boas eu tenho e eu posso, porque eu dirijo, e eu penso, cara, e se eu não dirigisse? Como que ia ser, sabe? Quanta coisa que eu estaria perdendo, quantas experiências, quanta independência eu estaria jogando fora por medo. Vale a pena ter medo de dirigir? Faz essa pergunta pra você, vale a pena ter medo de dirigir? O que você tá perdendo com isso e o que você tá ganhando com isso? Eu acho que a gente não ganha nada tendo medo de uma coisa assim, sabe? É uma coisa que todo mundo é capaz. Não é porque você é mulher que você sabe dirigir menos que um homem, porque que a maioria dos homens dirige e hoje em dia ainda tem muitas mulheres que não dirigem. Eu não diria que a maioria das mulheres não dirige, porque hoje em dia eu vejo que muitas mulheres dirigem. Isso é ótimo. Mas muitas mulheres ainda não dirigem. Por que será, né? Porque são poucos os homens que não dirigem e ainda são muitas as mulheres que não dirigem. Esse vídeo é mais para te motivar. Nossa capacidade é totalmente igual, então não tem por que você não estar dirigindo. Se você tem um carro, se você tem acesso a um carro, mesmo que não seja seu, se você tiver o carro do seu pai, do seu marido, e você possa dirigir esse carro, por que você não está fazendo isso ainda? Por que muitas vezes você está deixando um carro na garagem se você tem dinheiro para colocar gasolina e para sair com o seu carro? Por quê? Para com isso agora e cria coragem, mulher. Cria essa coragem para você ter independência, você vai poder fazer muitas coisas, você não vai precisar ficar esperando a vontade de alguém para te levar nos lugares. É maravilhoso você querer ir num lugar e você ir por você mesma, sabe? Tipo, eu quero conhecer tal loja, eu vou lá por mim mesma. Eu preciso resolver tal coisa no centro de São Paulo, eu vou. Eu não preciso que alguém me leve, eu vou. Isso é maravilhoso, gente. Óbvio que dá para ir de transporte público, dá para você pegar um Uber,
Mas é tão gostoso você mesma se levar para os lugares, sabe? Eu acho libertador. Eu gosto muito de dirigir. Eu já falei para vocês e repito, se eu não dirigisse, eu não conseguiria ter a minha loja, porque hoje em dia eu tenho que levar meus pedidos pro correio, eu tenho que buscar material, eu tenho que resolver coisas, eu tenho que levar minha filha na escola, eu tenho que ir para consulta médica, eu quero sair com as minhas amigas a hora que for, eu quero viajar, eu quero fazer qualquer coisa. E se eu não dirigisse, olha quanta coisa que eu estaria perdendo, gente. Dirigir é bom demais, bom demais. E é isso, gente. Esse foi o bate-papo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha inspirado vocês a criar coragem, a enfrentar os medos e a se jogar. Não se jogar assim, não sei dirigir, vou sair na rua. Não, aprende a dirigir, treina se precisar, tá? Não vai fazer barbeiragem por aí, não é isso que eu tô falando, não. Dirige direitinho que você é capaz. Se o seu problema é o medo, perca o medo, se inspire em alguém, se inspire em mim, se inspire em alguma amiga, na sua mãe. A minha mãe, coitada, gente, minha mãe ficou a vida inteira e não aprendeu a dirigir porque ela tinha medo. E eu lembro que ela falava que ela queria, mas ela nunca teve coragem, olha só. Você vai ficar a vida inteira pensando que você vai ter medo? Não perde tempo, não perde tempo. E eu quero pedir para vocês deixarem aqui nos comentários, todo mundo que tem medo de dirigir, que tem algum receio, qual que é seu medo? Me conta aqui nos comentários. E eu quero também pedir para vocês voltarem aqui depois, se depois de um tempo de você assistir esse vídeo, você se motivar, você treinar e você perder o medo, assim como eu consegui perder, volta aqui nesse vídeo e deixa aqui nos comentários, conta pra mim a sua história que eu vou amar. Eu amo, gente. Às vezes pode passar 1 ano, 2 anos do vídeo, eu vou amar ler os comentários. Eu sempre leio todos os comentários do canal, até os comentários dos vídeos antigos, os primeiros vídeos, eles aparecem pra mim em ordem cronológica, então eu vejo todos os comentários, gente. E eu vou ficar muito feliz de saber que eu consegui motivar pelo menos uma pessoa a perder o medo de dirigir, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá um like pra me ajudar na divulgação e se inscreve aqui no canal pra você não perder os próximos vídeos. E me segue também nas redes sociais, eu vou deixar aqui o meu Instagram, o Instagram da Cromossomo Store, para você seguir a minha loja de quadros infantis. Acompanhe a gente lá para você ver a nossa rotina. Sempre posto stories dirigindo, cantando no trânsito, que é maravilhoso, pra gente desestressar, passar um momento gostoso. E é isso, gente. Até a próxima!